Olá, seja bem-vindo de volta aqui no nosso canal. Como prometido, gente, esse é um vídeo para contar um pouquinho de como foi o evento da semana passada. E já falo para vocês, foi muito gostoso de participar. Foi um sucesso, eu considero um sucesso, porque não estou falando só com relação às vendas, mas estou falando de forma geral. Foi uma delícia de participar, fiz vários contatos, me diverti muito e foi bacana. Consegui fazer algumas imagens, poucas. Já falo que foram poucas, porque foi complicado de filmar. Foi um evento, gente, aberto ao público. Era gratuita a entrada, foi dentro de um shopping, então foi muito movimentado. As imagens que eu consegui fazer primeiro, já peço desculpas porque não consegui fazer imagem montando, a minha mesa. Não consegui, gente, a iluminação não estava boa quando eu montei, eu tinha tomado chuva, meu cabelo estava uma loucura, enfim, não consegui. Mas eu fiz uma imagem da mesa montada. Depois que eu já tinha terminado. Então essa imagem eu vou mostrar para vocês. Depois eu fiz uma imagem antes do evento ser aberto ao público, que daí estava tranquilo, eu consegui conversar um pouquinho. Eh, e aí, gente, vou pedir desculpa para vocês, porque assim, foi a primeira vez que eu fiz isso, tive que sair totalmente da minha zona de conforto, porque, eh, não sei se eu já comentei isso com vocês em algum outro vídeo, mas eu sou uma pessoa tímida e é muito diferente eu gravar aqui no meu ateliê e eu gravar na frente de outras pessoas. Então foi difícil para mim segurar uma câmera e fazer, essas gravações. Levei meu microfone, porque eu sabia que ia ter música, e eu queria gravar um vídeo de qualidade para vocês, então eu tentei ser o mais profissional possível, apesar de não ser, mas assim, foi difícil, porque eu sou uma pessoa tímida, e aí quando as pessoas começam a olhar para mim, não é fácil. Mas eu tentei fazer isso, então tem alguns videozinhos, só que depois quando abriu para as pessoas e as pessoas começaram a chegar, eh, graças a Deus, não estou reclamando, foi muito movimentado, então eu consegui gravar pouquíssimo, tá. Mas eu consegui também gravar o depois, como que ficou a minha mesa depois, então a gente vai ter uma imagem do antes e o depois para vocês, verem ali, né, e daí dá para ver mais ou menos o que foi vendido e o que não foi vendido. Eu acho que é isso que vocês querem saber, né, principalmente. Além disso, da entrevista, não estava preparada psicologicamente para dar entrevista lá para a organização do evento, e nem sei se eu falei bobagem ou não, mas enfim, como eu falei, saí totalmente da minha zona de conforto. Faz parte, né, gente, quando a gente participa de um evento grande assim, faz parte. Não estava preparada, né, como eu falei aqui no outro vídeo, da maneira como eu gostaria, fui com estoque pequeno, mas mesmo assim foi um sucesso. Bom, antes da gente entrar no vídeo, antes de eu colocar as imagens aqui, não sei se vocês repararam, fiz algumas modificaçõezinhas aqui na parte de trás, mexi em alguns móveis, mudei o meu estúdio onde eu gravo os tutoriais, de lugar, para aproveitar a luz da janela, porque eu achei que estava, fazendo muita sombra do jeito que estava. Então eu mudei. Aquelas sacolas que vocês estão vendo ali são os meus trabalhos, assim, que não estão finalizados, os famosos WIP, que a gente chama, que é uma sigla em inglês, que é Work in Progress. Então cada sacolinha daquela tem um ou 2 projetinhos não finalizados, que a gente não costuma não falar. Então fica pendurado ali, parece bagunça, gente, mas é uma bagunça organizada, tá? É porque daí eu deixo a agulha, a linha ali, né? Temos algumas linhas ali chenille, e aquelas são as fechadas, as que não estão começadas ainda, né. E ali embaixo tem meu material, refil de cola, enfim, algumas coisas que eu uso ali naquele móvelzinho, naquela prateleirinha ali, né. Aqui a gente tem o meu estúdio, que fica coberto por causa da minha gata, eu deixo fechadinho ali, ó, esse paninho branco,
porque ela adora deitar em cima desse paninho, gente. Então fica fechadinho, porque senão quando eu vou tirar foto, todo cheio de pelo, né? Então fica fechadinho e ali embaixo ficam as coisas da feira, meu estoque, enfim. Aqui, como eu já falei para vocês, é a minha baguncinha e aqui eu deixei alguns bichinhos. Então, só para situar vocês. Aqui do meu lado eu tenho uma caixa, porque, gente, a correria foi tão grande para a feira que acabou o meu material aqui para produzir, né. Não, mentira, vocês estão vendo que não acabou. Linha não, mas acabou, sabe o que, gente? O enchimento, a fibra. Eh, Se eu mostrar para vocês o que eu tenho de fibra neste momento, vocês vão falar: "Meu Deus, acho que não dá para fazer 2 bichinhos". Então, assim, pequenininho dá, né, mas enfim. Então eu fiz um pedido, que chegou hoje, e daí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Mas antes de compartilhar o pedido, vamos lá ver as imagens que eu consegui fazer do início da feira, do antes, né, da feira e ali durante, tá. Depois eu vou mostrar a imagem que eu fiz depois, beleza? Então vamos lá e depois a gente volta aqui para conversar. Gente, bom dia. Tô aqui no evento, ainda não começou, mas eu já tô com tudo arrumado. Não consegui gravar arrumando, porque foi muita correria, a iluminação não tava muito boa. E, enfim, gente, tomei chuva, meu cabelo tá uma loucura, mas agora tá tudo certo. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui minha mesa. E daqui a pouco falta uma meia hora para começar aqui o evento. Não sei quanto que eu vou conseguir mostrar para vocês, porque se tiver muita gente, né, não sei quanto que eu vou conseguir filmar, mas assim, o que for possível eu vou mostrando para vocês. E é isso, gente. Estamos aqui aguardando e vou mostrar agora para vocês como que ficou a minha mesa. And the jailbird singing something about the way things used to be. Now I'm dancing on a wire like a cheap paper tiger, strumming on a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey, yeah, said it goes like this. Say la vie, oh, don't ask me, 'cause it goes like this. Yeah. Bom, gente, então é o seguinte, vocês viram que eu não tenho muita coisa, como eu falei, eu não consegui produzir tudo que eu gostaria. Além disso que eu tenho ali na mesa que eu mostrei pra vocês, eu tenho algumas outras coisas que daí não são de personagens, são os bichinhos que eu faço, enfim, que conforme for vendendo e abrindo um espaço na mesa, eu vou colocando, tá guardadinho aqui embaixo da mesa. E aí eu vou colocando, enfim, vou repondo. E é isso. O evento aqui tem várias atrações, vai ter apresentações, então vai movimentar bastante gente. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de como que tá a minha visão aqui de trás da minha mesa aqui. E tô bem ansiosa, tô bem animada. E como eu falei, depois eu vou mostrando para vocês aos pouquinhos como é que as coisas vão acontecer. Bom, até daqui a pouco. Bags and I'm on my way. And all my friends are upside down, but I get Gente, deixa eu ver se eu consigo fazer uma atualizaçãozinha aqui, não sei se vai dar para me ouvir, mas enfim, deram uma pausa aqui na música agora. Ainda temos 3 horas, eu acho, de evento. Graças a Deus as vendas estão indo muito bem. Depois eu vou contar para vocês o que eu vendi, mas assim, tá super divertido, muita gente de cosplay aqui, então a gente está se divertindo bastante. Não vou conseguir fazer imagens, mas tá muito cheio, muita gente passando aqui.
E aí essa troca com as pessoas é bem bacana, né? Então depois eu conto pra vocês como é que foi, tá bom? Bom, gente, como vocês conseguiram perceber, e como eu já tinha falado, eu não consegui gravar muita coisa, né? Mas foi o que deu. Foi a primeira vez que eu fiz isso, prometo que eu vou me esforçar na próxima vez. Mas também foi assim, muita gente. Como eu já falei, foi uma delícia, gente. Muita gente de cosplay. Então, me diverti muito mesmo. Mas vamos lá então para as vendas, né? Que eu acho que é isso que vocês estão interessados em saber. Então, eu tô aqui com a listinha das receitas que eu falei no vídeo anterior. E é claro, gente, como vocês viram ali, tem algumas peças que não estavam no vídeo anterior. São peças que eu já havia feito anteriormente, já tinha no meu estoque. Algumas peças que não são bichinhos, personagens, não são bichinhos, não são personagens. E algumas peças que eu peguei de criadores é, de fora do país, que escrevem em inglês, e que daí eu acabo não trazendo aqui para o canal por conta da barreira da língua, né? Eu entendo que muitas pessoas que seguem aqui o canal não conseguem acompanhar a receita em inglês, então eu procuro sempre trazer receitas em português, no máximo ali uma receita em espanhol, por entender que o espanhol é mais fácil para a gente conseguir acompanhar. Então, por isso que essas receitas, essas peças que não foram mencionadas no vídeo anterior, que estão ali, é isso, tá? Então, eu só vou falar das peças que eu falei no vídeo anterior, ok? Então vamos lá. A primeira peça que eu falei foi os chaveirinhos de cogumelo, né? Que não são exatamente aquele cogumelinho que eu deixei a receita aqui, mas foram aqueles que eu fiz de cabeça, né? E eles fizeram um sucesso, assim, chamou bastante atenção das pessoas. Eu, eu acho que eu fiz 3, eu só consegui fazer 3 cogumelinhos e vendeu um. Então, esse foi o saldo final dos cogumelinhos, tá? De 3 que eu levei, um vendeu, voltei com 2. Mas eu vou testar aquela receita que eu deixei marcada no vídeo do cogumelinho, porque eu acho que é uma receita bem bonitinha, então eu quero testar. Depois tem o Luffy, né? Aquele bonequinho que era uma receita em espanhol, né? Ele vendeu, gente. Ele vendeu, eu ia falar foi um dos primeiros que vendeu, mas acho que não foi. Ele vendeu mais ou menos ali no meio do dia. Eu não marquei exatamente o horário, mas vendeu, gente. Nosso bonequinho foi embora, vendeu. Depois vamos para as chicoritas. As chicoritas fizeram o maior sucesso. Assim, não teve uma pessoa que passou ali que não pegou a chicorita. Então, as chicoritas fizeram muito sucesso na bancada e todas as que eu levei venderam. Todas, todas voltei para casa sem nenhuma chicorita. Eu não me recordo agora quantas que eu levei exato, eu não lembro se eu levei 2 ou 3, porque eu tinha feito a feira, no sábado. Eu acho que foram 3 e venderam todas. Isso eu tenho certeza, venderam todas, voltei sem nenhuma escorita, preciso fazer mais, porque, gente, elas são muito fofinhas, como eu já falei no outro vídeo, elas são rapidinhas de fazer, são muito fofinhas e realmente chama muito a atenção, das pessoas. Quem gosta de Pokémon, independente de ser esse tipo de evento, tá? Porque eu já levei as chicoritas para feira, que não era de evento, assim, geek, né? E ainda assim elas fazem sucesso, porque elas são fofinhas, né? Então, chicoritas, sucesso total, venderam todas. Vamos então agora para o outro item aqui do nosso vídeo, que eram os chaveirinhos que eu fiz das Army Bombs. Gente, elas fizeram muito sucesso, chamou a atenção de muita gente, várias pessoas pegaram na mão, não vendeu nenhuma, mas não acho que o problema seja a receita, talvez a questão tenha sido as cores que eu fiz. Tive
assim, fiz contatos e pessoas solicitando outras cores. Então aí entra o pós-venda. Isso também é muito importante, nas feiras. Às vezes você fica muito focada na venda ali no dia, mas a feira ela inclui também esse pós-venda. Então esses contatos depois da venda, e aí que eu falo da importância do cartão, né, do cartão de visita. Essas vendas posterior à feira, eu conto também como venda ali da feira, porque a pessoa pegou o seu contato na feira, ela pegou o seu cartão ali, ela viu o seu trabalho ali. Então, isso eu ainda não sei se vai gerar a venda ou não. Então, assim, não foi vendida nenhuma, mas eu acho que o problema foram as cores que eu escolhi para fazer. Por exemplo, eu não tinha a cor para fazer a lilás. E me parece que a mais procurada é a lilás com o tom de roxo mais escuro. Então já vou deixar aqui a sugestão para você, se você quiser fazer uma cor só, começa pela lilás, porque parece que é a cor mais importante, que eu fui só descobrir depois. Então assim, talvez a questão tenha sido isso, a cor que eu fiz, tá? Que não seja a cor que as pessoas estavam procurando. Mas continuo achando que a receita é sensacional e vou fazer agora a lilás. E eu quero fazer também aquela cor, a cor como se ela não tivesse acesa, que é a preta e branca ali, né? Que eu também não consegui fazer para esse evento. Então vou fazer para a próxima agora. Vamos lá então para o próximo, a próxima peça, que é o Baby Yoda. O Baby Yoda que eu mostrei no vídeo vendeu, e lembra que eu tinha comentado que eu tinha mais 2, que era uma outra receita, era um outro modelinho? Venderam também, gente. Como eu falei, Baby Yoda é um queridinho, todo mundo gosta. Me arrependi muito de não ter feito ele com a chenille ou veluche, né, porque eu tenho quase certeza que ele teria vendido. Ah, gente, eu tenho certeza que teria ficado muito fofinho. Infelizmente não deu tempo de fazer e, enfim, sucesso total, Baby Yoda é um queridinho da galera e não tem jeito, gente. Venderam os 3. E por último, o que eu mostrei aqui foi o Naruto, que também é uma receita, né, que foi aqui do YouTube, que é uma receita em espanhol, também vendeu, gente. Então, como vocês podem ver, só pelas receitas que eu mostrei aqui no vídeo, foi um sucesso, né? As vendas foram muito legais, mas eu falei para vocês, não foi só por isso que eu considerei um sucesso. Foi uma delícia participar da feira. Me diverti muito e foi muito gostoso. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Antes de eu mostrar o meu pedido, vou mostrar agora a imagem da minha mesa depois da feira, mas eu tenho um detalhe para conversar com vocês depois que eu mostrar esse vídeo. Então, vou colocar o vídeo aqui e depois eu volto para contar. Presta atenção como que ficou minha mesa. Lembra, gente, que eu falei? Embaixo da minha mesa eu tinha alguns itens que eu ia colocando. Chegou uma hora que acabaram esses itens. E aí foram ficando alguns espaços. Não tinha o que fazer. Coisas aconteceram, mas assista esse vídeo que depois eu conto para vocês, tá bom? Vamos lá. Now I'm dancing on a tightrope, oh, like some silly little psycho. Only one way out of this two-lane town, and around we go, and it goes like this. Oh yes, and it goes like this. Say la vie, oh, don't ask me, 'cause it goes like this. Oh, 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 oh. Da-da-da-da-da-da. Say la vie, oh. Bom, gente, não sei se deu para perceber ali pela imagem, as coisas que foram vendidas, né, já falei aqui para vocês algumas das coisas que venderam, mas depois que eu fiz essa imagem, ainda vendi algumas coisas. Enquanto eu estava desmontando, porque o que que aconteceu, gente? O evento acabou lá num determinado horário, mas ainda tinham pessoas passando por ali. E aí, a gente fica naquela, né, o que que a gente faz?
começa a desmontar, não desmontar, pela organização, a gente está autorizado a desmontar. Mas as pessoas estavam passando, e aí eu resolvi aguardar mais um pouco. Só que aí, gente, aquela escadinha que eu tenho ali, de MDF, ela simplesmente despontou. Ela resolveu que deu para ela. Inclusive eu tô vendo outra para comprar, porque ela desmontou. E aí eu desmontei, mas eu deixei eu tirei a escadinha, mas eu deixei os bichinhos em cima da mesa. E aí eu comecei a desmontar, assim, tipo, a estrutura. Tirei aquele aramado, mas eu fui deixando os bichinhos na mesa. Porque eu pensei assim: vou desmontando, vou guardando tudo, mas vou deixar os bichinhos por último, né? Enquanto as pessoas estão passando aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz, gente, porque ainda vendi mais 2 bichinhos. Enquanto eles estavam ali em cima da mesa, eu vendi mais 2 bichinhos. Então, fica aí uma dica para vocês. Enquanto estiver passando gente, às vezes vale a pena se aguardar ali mais alguns minutinhos, mesmo depois que passou do horário que o evento acabou. Vendi mais 2 bichinhos. Vendi meu dragãozinho preto, que eu faço ali, eh, lembrando o Banguela, faço até o detalhezinho vermelhinho ali da cauda, e vendi o Charmander. Ai, gente, o Charmander era meu queridinho. Vou ter que fazer outro. Então, vendi mais 2. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu testei nesse evento e que eu adorei. Eu já havia comprado umas sacolas de papel. Sabe essas? Tipo um papelão, é um papel mais resistente. Vou pegar para mostrar para vocês. Essas sacolas aqui, ó, eu tenho de 2 tamanhos. E eu tomei essa decisão porque eu queria ir trocando as sacolas de plástico por essas sacolas de papel, por uma questão, ambiental, tá? Essa é uma questão minha. E eu comprei essas 2 sacolas e eu queria dar uma personalizada nelas. E há um tempo atrás eu mandei fazer, alguns adesivos. E aí, gente, eu só colei nas sacolinhas, ó, um adesivinho, fiz um adesivo maior. Gente, e vou confessar para vocês uma coisa, era tão gostoso quando eu via as pessoas passando, com uma sacolinha minha, e assim, eu não, né, porque para você mandar personalizar, fazer uma sacola personalizada, eu sei que é caro. E você tem que fazer uma quantidade muito grande. Então, essa é uma opção mais barata. Eu tentei fazer com carimbo também. Eu tenho um carimbo, e aí eu fui tentar carimbar, mas ela não estava dando o efeito que eu queria. Então, eu fiz com o adesivo. Eu achei que ficou legal, gente. Eh, então fica aí minha sugestão de personalizar as sacolinhas. Dá para fazer com a sacolinha de plástico também, é só você colar o adesivo na sacolinha de plástico, naquela do plastiquinho mais durinho. Mas eu optei por essa sacolinha de papel e, ai, gente, eu gostei muito de ver as pessoas passando com a minha sacolinha na mão. Ai, eu fiquei feliz. Mas enfim, isso era só para compartilhar com vocês, tá bom? Então, com relação ao evento, foi isso. Que eu tenho de novidades para contar? Estou participando de 2 testes, do mesmo criador da chicorita. São 2 receitas, gente, eu falo, o Henrique arrasa, arrasa. Se vocês não seguem, e tem mais, ele vive fazendo promoção das receitas dele, tá? Vive tendo promoção. Então, fiquem de olho, porque mesmo sem promoção, as receitas dele não são caras. Mas quando tem promoção, gente, vale muito a pena, tá? As receitas dele são muito bem escritas, mas logo, logo eu vou postar aqui o resultado desses testes que eu tô fazendo para ele. Bom, gente, agora que acabou o assunto da feira, eu vou abrir aqui com vocês o pedido que eu fiz para repor o meu estoque. Eu fiz o pedido aqui no armarinho da minha cidade, mas eles entregam para o Brasil inteiro. A vantagem de ser aqui na minha cidade é que a entrega é rapidinha, né? Vamos lá, então. Abri aqui a caixa, mas não vi nada ainda.
Claro que eu sei, né, que foi o que eu pedi. Mas eu vou abrir com vocês. A primeira coisa que veio, gente, fibra. Eu peço o pacote de 1 quilo, porque senão não compensa, né, gente? Porque a gente usa bastante. E vou mostrar para vocês o quanto que eu tinha aqui para vocês falarem que se eu não estou inventando. É isso aqui, vou até tirar daqui para vocês verem, ó. Isso aqui é tudo que eu tinha. Eu falei que não dava para fazer nenhum bichinho, né? Fora essa daqui que tá pesada, né? Para fazer uma peça que eu tô fazendo. Porque assim, gente, eu peso principalmente para fazer a primeira peça, né? Para eu poder calcular o preço. Depois as outras que eu for fazer iguais, aí eu não peso mais. Então, vocês viram que eu realmente estava precisando, né? Eu fui fazer o pedido basicamente da fibra, mas aí, claro, né, gente, que não dá para pedir só fibra, né? Então, eu pedi algumas cores que eu estava precisando. Ai, gente, não sei se vocês estão vendo, a Phoebe apareceu aqui no estúdio. Aí eu faço o seguinte, gente, eu não sei como que vocês se organizam aí, mas eu me organizo assim, ó. Como vocês podem ver, eu tenho vários novelos ali, ó, fechados. E já aconteceu de, na hora de eu fazer o pedido, eu pedi uma linha e a hora que chegar eu falar, nossa, eu já tinha essa linha. Então, o que que eu faço? Conforme eu vou fazendo e acaba, eu guardo o rótulo. Porque daí, quando eu vou fazer o pedido, eu sei exatamente a cor que tá faltando. Porque daí eu peço aquela que tá faltando. Então, por exemplo, da chenille, eu pedi essa daqui porque, lembra que eu falei que eu não tinha o roxo para fazer Army Bomb? Então, eu pedi para fazer. E aí eu pedi uma da chenille e uma da velude, porque, olha, os tons são diferentes, tá? É o roxo escuro, não sei se tá dando para ver na câmera, mas a da velude é mais escura que a da chenille. E esse daqui é o tom escuro, não é o tom clarinho, não. O tom clarinho das duas é quase igual, tá? Das duas cores, mas esse aqui é o escuro. Então, pedi esses dois. Aí eu pedi esse daqui da chenille, que é o 7072, que é um amarelinho meio queimadinho, que é o que eu gosto de fazer o personagem Pompomporim da Hello Kitty, da turminha da Hello Kitty. Eu acho que é o que mais dá certo a corzinha dele, que a Veluche, pelo menos eu ainda não achei uma cor que dá certo, tá? Pedi esse azul aqui, que eu acho que é o azul que eu fiz o Stitch, porque eu pretendo fazer outro Stitch, o meu acabou, gente. A pessoa, Phoebe, se apresentando na área, nossa ajudante aqui do ateliê. Como eu falei para vocês, tá vendo por que eu ponho o pano ali? Porque ela adora dormir no meu estúdio. E aí eu deixo forradinho para ela não encher de pelo para a hora que eu vou tirar as minhas fotos. E agora ela vai passar nos meus bichinhos. Phoebe, você quer falar um oi pra galera? Quer falar um oi pro pessoal? Você quer vir falar um oi pro pessoal? Não? Então tá bom. De amigurumi, eu pedi só 4 cores, que eram as cores que eu tava precisando. Então eu pedi preto, que o meu acabou, e pedi essas 3 cores. Gente, no fim, olha que cor bonita que ficou. Vermelho, o laranja e o amarelo. Olha, fez um... Além das linhas, eu comprei olhinhos que eu estava precisando. Esses olhinhos aqui são os olhinhos basiquinhos, só preto. E aí eu comprei de vários tamanhos, quer ver? Eu comprei, ó, o número 11, que é o de 11 milímetros. Só o pretinho, tá? Basiquinho. Comprei o de 13 milímetros.
e comprei o de 15 milímetros. E aí repete, tá? Acho que eu comprei 2 de cada. Ah, não, o de 15 eu comprei um só, porque eu não faço tanto bichinho maior assim. E comprei 2 saquinhos de 13 milímetros e 2 de 11 milímetros. Então, esses aqui são os olhinhos só preto, que são os que eu mais uso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpe a minha falta aí de manejo nessa questão de gravar vlogs na frente de outras pessoas, mas como eu falei, prometo melhorar aí nessa questão, os próximos, prometo gravar outros vídeos assim, se vocês gostarem desse, então deixa um like para eu ver, para eu entender se vocês gostaram ou não desse tipo de vídeo, e aí eu continuo trazendo conteúdos assim. A próxima feira que eu vou ter tem aí um tempinho, então agora eu preciso repor meu estoque. Então, tenho algumas encomendas para fazer também, então provavelmente os próximos vídeos vão ser sobre isso, sobre as encomendas que eu vou fazer, sobre repor o estoque, e aí, é claro, eu vou compartilhar tudo com vocês, inclusive as receitinhas que eu estou fazendo, além, lógico, dos testes que eu estou fazendo, dessas 2 receitas que eu estou fazendo. Então, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para não perder os próximos vídeos e te espero no próximo. Até lá!